Então, se você é um candidato que tá firme, dizendo que quer só no home office, você vai ter um número menor, né, reduzido de oportunidades. Mas elas também existem. Então, o meu trabalho, a preparação do candidato nós vamos preparar o seu perfil para deixá-lo autêntico e mais aproximado. E aí eu vou falando com ele sobre várias frentes. Nós vamos trabalhar questões relacionadas à tua personalidade. A gente tem alguns casos que eu faço até uma avaliação comportamental, aplico um DISC, porque ele está tão... Fala pessoal, tudo bem? Mais uma quinta-feira e nós estamos aqui com vocês pontualmente às 18 para começar mais um episódio de Experiências Contam. Por aqui, Daiane Andrade. Olá pessoal, Tatiana Souza por aqui. Hoje nós estamos com mais uma queridíssima convidada. Ela é a mãe do Gustavo, mãe do Romeu, seu pet. Ela é uma belenense. Falou certo! Falei certo dessa vez. Especialista em RH, realocação de carreira. Tem uma vasta bagagem em grandes empresas de RH. Realmente é uma experiência que vale a pena ser contada. Seja bem-vinda, Isa Reis. Obrigada. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Estou bem feliz com o convite, espero que realmente possa apoiar no objetivo da nossa conversa, trazer minha experiência, falar um pouco desses 20 e tantos anos no RH. Não tenho dúvidas, Isa, não tenho dúvidas. E como aqui a nossa bandeira é experiências que contam, e a gente entende que todo esse seu currículo e toda agora a tua alavancagem no empreendedorismo, né? De ajudar pessoas a se realocarem e de mentorar pessoas. A gente quer saber de tudo isso, mas a gente quer saber como é que a Isa Reis se descobriu lá em Belém. Como é que chegou aqui em São Paulo? A gente quer saber toda a tua trajetória. Essa é a grande experiência que a gente quer contar inicialmente. Conta pra gente. Legal. Bom, eu entrei no RH com 18 anos de idade, ainda como estagiária, para desbravar recursos humanos. Eu sou administradora e fui trabalhando de cara na mineração. Então, boa parte desses 20 e tantos anos de recursos humanos foram na mineração. E aí eu pude trabalhar diversos sistemas ajudando pessoas, observando carreiras, me desenvolvendo. Trabalhei muitos anos no interior do Pará, né, em projetos de mineração, mas também tive a experiência de trabalhar com telefonia, trabalhei com serviços ambientais, trabalhei também com consultoria, sempre trabalhando desenvolvimento humano, recrutamento. E o recrutamento eu fui me apaixonando cada vez mais e observando nessas minhas andanças uma grande necessidade de desenvolver pessoas. Observava potenciais, mas não sabia ainda como ajudá-los da melhor forma. Então, nessas grandes empresas, eu pude, de fato, me aproximar das pessoas, do desenvolvimento delas, e entender a necessidade da empresa e também de desenvolvimento da carreira desses profissionais. Foi aí que eu comecei a pensar nisso, mas tem aí toda uma trajetória que foi me levando para o momento atual, que foi o meu momento de transição, né, esse ano. Então, a minha carreira, ela passa por vários subsistemas de RH. Comecei com 18 anos. E depois que eu entrei na mineração, de fato, eu fui entendendo um pouco mais sobre, por exemplo, a necessidade de desenvolver as mulheres. Mulher pode trabalhar onde ela quiser. E existia aí uma ideia de que não tinham mulheres prontas, preparadas, ou que elas não podiam realizar atividades que eram pesadas. E eu comecei a questionar. Se é pesada para a mulher, é pesada para o homem também. Tem alguma coisa errada aí, né? Vamos começar a mudar esse mindset. Me aproximei muito dos profissionais com deficiência também. Então, durante essa trajetória, eu pude desenhar e desenvolver programas para formar mulheres para essa grande indústria e também profissionais com deficiência, que também existia uma grande ideia de que não tinham profissionais com deficiência prontos para atuar no mercado. Isso não é verdade. Então, tem muita coisa nessa linha, né? Ou seja, era muito além do que, de fato, gerenciar o pessoal da empresa. Era muito além do departamento pessoal, né? Era muito além. E eu fiz questão de me aproximar das comunidades,
Você já começou em recrutamento? A sua primeira experiência no RH foi em recrutamento? Foi em recrutamento. Que legal. Depois do recrutamento, eu fui para desenvolvimento, para programas de formação, né? Ainda muito jovem. Então, cuidava do treinamento e observava essas demandas, né? Caramba, mas quando eu estava recrutando, precisava dessa formação. Agora eu estou vendo como é que criou-se, como é que essa pessoa passou por essa formação. E trabalhar com programas de desenvolvimento, com treinamento, me ajudou também a estruturar frentes, projetos futuros. Então, foi aí que eu comecei a observar, por exemplo, a necessidade de ter programas de jovens aprendizes técnicos em manutenção, técnicos em operação, técnicos em mineração, porque até então é um jovem aprendiz que ficava no administrativo ali, né? Uhum. Então, o meu trabalho começou no recrutamento muito cedo, depois eu fui para treinamento, me desenvolvi muito em treinamento, passei pela consultoria interna e entrei na mineração. Quando eu entrei na mineração, ainda como consultora interna, eu percebia que existia uma série de dificuldades de contratação de mão de obra. Então, vamos começar a fazer programas olhando o desenvolvimento e treinamento dessas comunidades no entorno. E eu comecei a entrar nas comunidades, comecei a me aproximar das mulheres, entrevistar, fazer mentoria ainda, né? Uhum. Era um fomento do que hoje Era um você fomento executa. do que hoje eu tenho essa clareza, que eu já Sim. fazia há muitos anos. Então, estive muito próximo, fazia muito trabalho voluntário, né? Hoje tem uma grande frente de ESG, mas já fazia muito lá atrás, para poder, de fato, preparar essas pessoas para as oportunidades. Porque até então eu estou falando de alguém que trabalhava lá no norte, lá no Pará, e muitas vezes em uma área remota, onde existia essa ideia também de que os profissionais daquela região também não estavam preparados. Então, criamos muitos programas, eu não fiz nada sozinha, né, obviamente, para formar mão de obra local, pilotando, começando devagar. Esses programas, eles foram tomando forma. Então, comecei com Jovem Aprendiz, quando eu vi, eu estava desenvolvendo programas de estágio, depois já eram trainees de nível superior. Nos aproximamos muito da academia, então todas as universidades ali visitei pessoalmente, né? E quando eu fui para um projeto, quando eu fui morar em Carajás, né, em um lugar lindo, que é uma experiência que eu recomendo para qualquer ser humano, né? Porque de fato traz para a gente um contato com a natureza, um contato com pessoas de diversas culturas. Uma realidade à parte, né? Uma realidade à parte, assim, que vale muito a pena contar, que é uma experiência muito rica. Quando eu fui morar em Carajás, em uma região muito rica, muito próspera, eu também conseguia ver algumas desigualdades sociais, né? E aí nós ali em Carajás criamos um programa de formação de mulheres para operarem aqueles tratores fora de estrada da mineração, que até então também existia a ideia de que não seria possível. E aí nós fomos pilotando, foi o primeiro grande programa de desenvolvimento de mulheres. Muitas delas, 90% delas, continuaram, foram efetivadas na empresa e operam esses caminhões. Depois fizemos o mesmo movimento com profissionais com deficiência naquela região, e esse movimento com as mulheres e com as profissionais com deficiência na mineração tomou corpo e virou um modelo no Brasil. Então, assim, na consultoria, eu percebi a oportunidade, entrei no recrutamento, né? Voltei para o recrutamento, pilotando programas que eram uma necessidade daquela região, daquela operação, e esses programas foram tomando forma e foram, né, de fato, crescendo, indo para o Brasil todo. Então, muito rica a experiência. O recrutamento me trouxe um olhar para a carreira dessas mulheres, dos profissionais com deficiência e de toda a empresa, das inúmeras vagas que nós conduzíamos, de tal forma que nós nos antecipávamos às situações. Nós começamos a trabalhar marca empregadora, começamos a trabalhar uma comunicação interna, o engajamento das pessoas candidatas, né, que tinham interesse em trabalhar na empresa, para que, de fato, fizesse muito sentido e as pessoas realmente quisessem trabalhar ali e saíssem dessa experiência no recrutamento com o aprendizado. Isso é bem importante falar. Como é? Assim, acho que tem uma curiosidade, né? Todo mundo, obviamente, né, no mercado de trabalho, a gente manda o currículo, e aí tem várias máximas, né, de como é que é fazer um recrutamento.
Como é fazer um recrutamento? Como é que é vocês receberem um currículo? Porque por trás daquele currículo tem uma vida, tem toda uma história. Mas, tecnicamente falando, como é o dia a dia de um recrutador? O que vocês olham? Como é que funciona essa prática? Eu gosto de falar um passo antes do processo em si, que é esse encantamento, essa jornada da pessoa candidata. Até então, era de fato receber o currículo, analisar, fazer uma triagem. Eu ainda trabalhei com triagem manual, né? Pude trabalhar numa startup de uma cervejaria no Pará, em que nós pegávamos aquelas caixas de TV de tubo, né? Virávamos a caixa no chão e fazíamos a triagem ali Só mesmo. de currículo? Currículo para um startup de uma unidade, uma cervejaria lá. Então, tudo acontecia antes. Eu vejo muito valor na triagem automatizada, né? Mas antes da triagem tem o engajamento e o envolvimento. E eu tenho uma premissa nos processos que eu conduzo, na equipe que trabalha comigo e no que eu aprendi durante todo esse tempo. O candidato, ainda que ele não saia como selecionado, ele tem que sair daquele processo seletivo com um aprendizado. Né? Sim. Então, nós fazemos um trabalho de encantamento, de engajamento que atrai essa pessoa para que ela, de fato, sinta o interesse em trabalhar na empresa. Ela faz a candidatura dela. O recrutador recebe ali na plataforma que ele está trabalhando um ranking, só que na operação de recrutamento, atrás do anúncio de vaga, tem um comando ali, que é o que são os requisitos mandatórios e negociáveis. Porque com o advento da tecnologia, com a inteligência artificial, um candidato ele se inscreve em diversas vagas. Sim. Né? Então, na minha última experiência, a média de candidaturas eram de 400 aplicações por posição. Então, eu tinha uma vaga com 400 vagas. Naturalmente, a metade não tinha o perfil, era uma forma que o candidato encontrava de trazer o currículo e apresentar para a companhia, né? Mas, então, o recrutador recebe, a própria tecnologia faz um ranking, e então ele coloca avança internamente em uma etapa e analisa aquele currículo. Então, é bem importante que esse recrutador, de fato, ele conheça a cultura da empresa, ele conheça o negócio que ele está tocando, para que ele traga a pessoa que não só tecnicamente vai demonstrar que atende, mas que tenha, de fato, muito a ver para que ela permaneça. O recrutador precisa olhar a retenção. Então, ele chama, conversa, entrevista, faz as etapas ali mandatórias do processo, que elas diferenciam de empresa para empresa, mas ele também não pode ser refém da tecnologia. Então, a gente não pode abrir mão de fazer aquela análise humana. A triagem ajuda muito, ajuda pelo volume, né? Sim. Mas o feedback negativo depois. O feedback, ele é mandatório. Então, assim, no meu processo, existe indicador que acompanha a conclusão do processo, que é o feedback. Existe um indicador que acompanha um NPS, onde o candidato fala da experiência dele. E, às vezes, quando nós começamos a fazer essa avaliação para medir essa experiência desse candidato, era somente com os candidatos aprovados. E aí eu falei, gente, não faz sentido, porque teoricamente vai ser uma avaliação positiva, porque ele foi aprovado no processo. Eu quero saber quem não foi. Então, quando você traz esse outro olhar mais crítico, você também começa a pegar algumas oportunidades para melhorar o processo seletivo, acompanhar. Então, fazer o processo seletivo começa antes, no encantamento, você passa pela triagem automatizada, depois a humana, pelas etapas de entrevista e etapas que cada empresa... Mas é imprescindível finalizar com o feedback. Ainda que seja um feedback informal, por escrito, mas o feedback ele é importante. Mas precisa, né? Precisa. Você precisa avaliar, analisar os pontos de contato que você tem com o candidato, porque às vezes você fica muito tempo sem falar com ele. Aí ele é aprovado e fala, cara, eu achei que eu não estivesse mais no processo. Que experiência, né, é essa? Se durante o processo seletivo deixa a pessoa largada, imagina quando ela entra na empresa. Como vai ser o onboarding dessa pessoa? Verdade. Então, eu gosto de conectar as iniciativas com a comunicação interna, com o encantamento, com as redes sociais, com o processo seletivo e o onboarding. E eu só largo esse candidato depois que ele efetivamente passou pelo período de experiência, como um compromisso meu. Acho bem importante isso, né? Então, isso aproxima, isso humaniza, isso traz mais... segurança, né? Mais segurança para todo mundo. Ah, mas trabalho dá, mas você consegue com organização, você tem tecnologia para te ajudar. Então, eu não acho que seja, de fato, algo que é muito difícil de se fazer.
É verdade. Que você consegue fazer. Isa, e toda essa carreira que você desenvolveu, né? Lá em Belém, você toma uma decisão de vir para São Paulo, assume outro desafio. E aí, como que é essa transição de carreira, viver de fato, né? Uma transição de carreira que, junto com isso, é uma belenense que vem para São Paulo, que a gente sabe que não é fácil, né? Você entrar dentro de uma bolha, né? Você liderar histórias dentro de uma bolha, e aí sendo mulher. Como que foi isso para você? Em 22, ali, ainda em meio à pandemia, no meio do ano, eu pedi desligamento da Vale, né? Da empresa que eu trabalhava. E acabei decidindo por apresentar novas culturas para o meu filho, né? Moramos somente nós dois, e agora o Romeu, que é o nosso pet. E aí nós fomos morar no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, em uma cidade que tem para a gente uma qualidade de vida muito impressionante. Nos sentíamos seguros na cidade, né? E com pouquíssimo tempo eu já estava trabalhando também. E liderando uma operação de recrutamento em uma empresa em um ramo totalmente diferente do que eu já conhecia, que foi um ramo bancário, automotivo, né? Bem diferente. E aí entrei, percebi, comecei a fazer mais mentorias à noite, comecei a atuar aos sábados, porque eu queria me aproximar mais desse público efetivamente, que comecei a realizar um trabalho também mais próximo da Associação Brasileira de RH. Então, hoje eu sou conselheira da seccional do Pará, da BRH, e continuo sendo mesmo estando aqui, né, em São Paulo. E fui convidada. Então, até então, os convites que eu recebia para atuar como mentora, para fazer palestra, eu falava assim, depois, não dá, conflito de agenda. E aí eu comecei a pensar ou repensar na congruência, né? Então, eu já oriento as pessoas com a carreira delas desde a época que eu comecei no RH. Eu já movimentava as comunidades, eu já fazia esse trabalho fora de desenvolvimento. Eu já orientava as pessoas a como participarem de processo seletivo. E agora eu mudo para uma outra cidade, eu faço um primeiro movimento que eu oriento as pessoas a fazerem e eu não falo sobre isso ou não aceito os convites. Como é que faz, né? Então, esse ano eu decidi assumir a mentoria de carreira, recolocação, fazer a minha transição efetivamente, colocar em prática tudo aquilo que eu já fazia, mas que existia uma série de receios, né, desse mundo novo do empreendedorismo, como uma mulher nortista, como uma mãe solo também existe um outro peso, e aí tinha uma série de inseguranças, mas tem dado muito certo. Eu acredito que, de fato, eu estou fazendo o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, que eu vejo o propósito, né? Os feedbacks, o retorno, os acionamentos, eles acontecem cada vez mais. Em uma região que nós nos sentimos muito bem acolhidos também. Então, meu filho se adaptou muito bem, isso é bem importante, né? Sim. E tenho, de fato, criado algumas outras iniciativas, me aproximei do Grupo Mulheres do Brasil. Hoje nós estamos escrevendo um livro também, sou coautora, falando do meu processo da criação do método que eu criei para mentoria, né, que é a vida anti-fracasso. Então, existe um método que fala sobre vínculo, sobre impulso, desafios e alcance. Eu fui desenvolvendo esse método para entender, de fato, se fazia sentido na vida das pessoas. A metodologia foi muito validada e estou apresentando essa metodologia, a minha história, junto com outras autoras. Eu sou coautora do livro, que vai ser lançado agora em novembro. Então, tem um trabalho... vem novidade por aí, segura aí. Legal. Então, tem uma série de iniciativas, tem programas de mentoria muito bem estruturados para recolocação, para transição. Estou lançando uma conexão de carreiras para pessoas que são nordestinas e nortistas também, que querem fazer esse mesmo movimento e se sentem inseguras. Então, tem uma série de iniciativas, além do livro, além dos programas, dessa rede de conexão, que faz, de fato, com que eu me sinta mais segura e que a minha transição ela tome forma, seja mais sustentável, com muitas iniciativas diferentes, né? Então, eu penso que é um caminho congruente, porque, de novo, eu já fazia isso, já orientava as pessoas, mas não coloquei em prática, e aí agora eu me sinto muito mais completa fazendo isso e atuando agora no online, né?
em todo o Brasil, não mais em uma região localizada. Eu ia falar isso agora. Porque quando você tem um CNPJ que te respalde, quando você está fazendo isso pela empresa, você assume ali a tua responsabilidade ante a empresa, e aí então você exerce tudo aquilo e, claro, com maestria. Só que quando você tem que fazer no digital, que é como você tem encabeçado agora no LinkedIn, né? Você tem que mostrar a sua cara, mas daí como CPF ali, é difícil, né? É difícil. Eu lembro da primeira vez que a gente foi gravar nosso primeiro podcast, meu Deus. A gente fazia reunião com um monte de gente, treinamento, falava em público sem problema nenhum, mas quando a gente fala, putz, agora eu vou falar como Tatiana, vou falar como Daiane. É uma provocação constante, né? É muito desafiador. Exato. Eu lembro que a última empresa que eu fui trabalhar, colocaram meu e-mail, por exemplo, Isa Araújo. Falei, não, é Reis. Isa Reis, é assim que eu construí essa identidade nas empresas por onde eu passei desde então. Então, o nome que nós carregamos, ele é muito forte. A mensagem, a nossa bandeira, né? Então, eu trago isso com muita força. Os programas, os processos, essa questão de estar no digital, aprendendo, aceitar que existe uma curva de aprendizado, lidar melhor com os erros. Exato. Né? Porque isso também é difícil para quem é muito perfeccionista, para quem está começando e acha que você já tem que começar com 100% de acerto. Então, eu quero falar para você, tenha coragem, dá um impulso e vai. Porque dá certo. Exatamente. E Isa, você sempre, né, na sua trajetória, você sempre foi participante e de coisas novas, né? Você falou, mulher na mineração, isso é alguma coisa muito recente, né? Mulher em algum lugar de destaque já é uma coisa recente, nova. Na mineração é ainda um tabu grande, né? Depois você trouxe ali na sua fala sobre os deficientes, que também é alguma coisa que a gente está aprendendo, né? Estamos evoluindo, graças a Deus. Mas a gente também está aprendendo, né? Como que é desenhar, né? E quais foram os seus maiores desafios nessas duas jornadas? Tá. Falando dos profissionais com deficiência, existia uma ideia de que não existiam profissionais com deficiência qualificados. E aí, nós nos colocamos um desafio muito arrojado, trouxemos para essa cadeia de mineração cerca de 400 profissionais com deficiência, em um único ano, no Brasil, de ponta a ponta, das áreas mais remotas às mais centrais, em todas as áreas e cargos. E dessas 400 pessoas, por exemplo, nós tivemos 105 profissionais que estavam ali em posições de staff, então analistas, engenheiros, geólogos, porque até então... Eu lembro que quando nós começamos a costurar isso, foi muito sobre, olha só, difícil, vai precisar fazer uma série de... Não, nós precisamos de investimento, de divulgação, de uma série de apoios tecnológicos. Nós temos tempo, então vamos lá, porque vai dar certo. Quanto tempo eu tenho? Como fazer esse cronograma? Como abordar? Então, foi muito desafiador, porque existia uma ideia, inclusive interna, de que tudo bem, vamos fazer. Você está dizendo que dá, nós vamos fazer, mas a gente não tem essas pessoas. Eu falei, com que fatos e dados você me diz que não tem? Eu preciso entender. Então, eu acho que o desafio para a contratação dos profissionais com deficiência em todos os níveis, ele foi maior interno, para o próprio RH, do que externo, para os profissionais com deficiência que estavam na empresa. A resistência teve que ser quebrada primeiramente internamente. Né? Os profissionais com deficiência que estavam na empresa em posições menos complexas, né? Iniciais, vendo um volume grande de pessoas com deficiência também entrando em posições mais, né, mais elevadas, se questionando, e eu estou aqui, aí nós começamos a falar, olha, sei lá, eu tenho 300 vagas divulgadas para o mercado, que são vagas exclusivas, mas eu tenho outras 2.000 aqui dentro que estão rolando o tempo todo, então vai, participa, te inscreve. Existia uma ideia também de que eu, enquanto pessoa com deficiência, só posso me inscrever num recrutamento interno se for uma vaga exclusiva para profissional com deficiência. Não, todas as pessoas têm potencial e capacidade para todas as posições. Então, houve também um trabalho interno, eu acho que esse foi o maior ponto, em que todo mundo pode participar, todo mundo pode se inscrever. Para o mercado, nós precisávamos trazer por um compromisso nosso, um desafio, e ele foi concluído com muito sucesso, né? Com muita estratégia, com muita comunicação, com muito investimento, mas está aí,
Então, nós provamos que isso era uma ideia, um preconceito mesmo que existia. Com as mulheres, também houve um projeto muito específico que foi para contratar mulheres na área de projetos de capital. Mas sem mulheres também existia uma ideia de que não existiam mulheres prontas ou para atuar na área de suprimentos desses projetos, ou mesmo como engenheiras de projetos, enfim. E nós trouxemos mais de 100 mulheres para a área de projetos de capital, também das áreas mais remotas, das áreas mais centrais, deu certo. Então, assim, existe uma espécie de convencimento de falar para o gestor, deixa eu tentar, me permite, vamos juntos. Às vezes, entregar shortlists sem trazer dados, né, que possam mostrar que a gente está falando de um perfil do gênero feminino, mas, sobretudo, de alguém que tem a graduação esperada e a formação e a experiência requerida. E aí, ele se permitiu entrevistar, às vezes, quando eles não sabiam que era uma série de... E aí, isso é quando não é uma vaga afirmativa, né? Então, teve muito desafio, aí ainda tem, é um passo de cada vez. A mineração, ela tem um mundo de oportunidades, então houve muitos aprendizados nesse processo todo, né? Porque, de fato, a mulher pode estar onde ela quiser. Exatamente. A área de higiene ocupacional foi chamada para nos ajudar a avaliar esses postos de trabalho que até então eram vistos que eram somente para os homens, né? Existe um super trabalho multidisciplinar que eu não posso deixar de falar nas duas frentes: medicina, higiene, né? Saúde, segurança, meio ambiente, recursos humanos. Os BPs ajudavam também. Então, assim, um trabalho gigantesco. Todo mundo contribuiu e nós íamos ali guiando e olhávamos, tínhamos squads que nós acompanhávamos ali em tempo real. Um trabalho muito gostoso e que deu muito certo. Então, hoje, quando a gente olha para as organizações, hoje você está do outro lado da cadeira. Hoje você está dando assistência aos candidatos, né? Como é que você orienta esses candidatos, ou qual que é a dica que você pode compartilhar para que as pessoas possam entender a organização? Porque toda vez que a gente tem desculpa te cortar, mas toda vez que a gente tem esses movimentos de mudança, então, assim, não é só trazer a mulher para dentro de um escritório, não é só para colocar lá um número na parede, ou um deficiente colocar um número na parede, não, né? Você precisa preparar o ambiente da organização. Tem um trabalho né? Não só das mentes das pessoas, das mentes dos líderes, mas como fisicamente falando, por isso que né? Houve um trabalho com ergonomistas, higienistas, saúde, segurança, meio ambiente e infraestrutura, para poder, das coisas mais básicas às mais complexas, espaços, banheiros e tudo mais, né? Eu trabalho muito com os candidatos agora, mas também tem uma linha que eu não abri mão, que foi formar líderes para uma liderança recrutadora, criar uma cultura de recrutamento nesses líderes. E sempre que eu falo com a liderança sobre os vieses, sobre como conduzir e tudo mais, eu me coloco à disposição para ir junto às equipes também fazer o mesmo movimento. Porque às vezes não é nem o líder, é o colega que está ali, sente algum incômodo porque ele foi forjado dessa forma, ele tem preconceitos também, todos nós temos vieses. Então, os times que estarão ali atuando também, que recebem esse colega, precisam estar preparados para isso, né? Muitas mulheres, eu lembro que nós tivemos algumas situações onde mulheres se sentiram incomodadas, falando, será que ela veio para tirar o meu lugar? Não, né? Então, tem um trabalho com o time, tem um trabalho diferenciado com o líder antes do que com o próprio candidato. E com o candidato, o que eu posso dizer da minha experiência é que quando eu decidi fazer essa virada, eu comecei a me dedicar ao estudo da inteligência artificial, né? Eu comecei a entender o que fazer para que, de fato, esse candidato tenha um perfil mais assertivo, que se aproxime mais, mas que ele não traga uma manipulação dos dados. Eu falo com ele sobre um currículo algoritmizado, por exemplo, eu falo com ele sobre o perfil do LinkedIn, eu oriento, eu faço esse trabalho, mas eu deixo muito claro para ele que nós precisamos trabalhar a sua autenticidade. Então, o que eu estou colocando aqui com você, quando você lê esse documento, você se enxerga nele, eu quero te mostrar e trazer para ti que o nosso objetivo não é que você vá ser chamado para uma entrevista, é que você seja selecionado.
Porque se for só fazer um currículo para você ser chamado para entrevista, eu te garanto que o que eu fizer, você vai ser chamado. Exatamente. Exato. Porque Muitos tem que tomar muito mecanismos. cuidado, porque tem que... É a expectativa da pessoa, né? E também tomar cuidado com o que o algoritmo hoje é capaz. Porque Exato. você pega o seu perfil do LinkedIn e dá uma ordem pra inteligência artificial criar um match com uma determinada vaga. É isso. E você cria um perfil totalmente fake. Você consegue falar a palavra... Exato. E eu falo porque eu já fiz esse teste. Uma das versões do ChatGPT, eu falei, gente, que coisa perigosa. É muito. E aí, eu fiz uma das perguntas que eu fiz, ele conseguiu elaborar um perfil Ele para faz uma um vaga de resumo. química que eu tenho o menor conhecimento. Ele criou um perfil do meu LinkedIn, dando match para uma vaga específica que eu peguei lá, do negócio de química. Aleatório. E aí eu lembro que eu fiz assim, me fale palavras-chave para uma entrevista para esta vaga. Pá. É um perigo, É um perigo. Então, o meu trabalho na preparação do candidato nós vamos preparar o seu perfil para deixá-lo autêntico e mais aproximado. E aí eu vou falando com ele sobre várias frentes. Nós vamos trabalhar questões relacionadas à tua personalidade. A gente tem alguns casos que eu faço até uma avaliação comportamental, aplico um DISC, porque ele está tão enviesado que ele quer um currículo para aquela vaga, que aí eu venho e mostro. Tem outros candidatos que eu faço uma análise de sabotadores internos. Olha, isso aqui que está te sabotando. Olha aqui, vem cá, deixa eu te mostrar. É aqui, ó. Vamos trabalhar aqui primeiro. É você, para depois... De novo, o objetivo não é que você seja chamado para entrevista, porque se estiver tudo errado, se você tiver manipulado o dado e você for chamado para entrevista, tu vais perder teu tempo e o recrutador também. Exato. E outra, ele vai pensar 2 vezes te chamar de novo se ele tiver uma outra posição. Né? Exato. Da mesma forma que todo recrutador tem aquele candidato que ele conhece e fala assim, caramba, esse cara é muito bom, ele vai ficar aqui no meu radar para uma próxima oportunidade. Tem aquele que ele fala assim, não, ele manipulou o dado. É verdade? Então, eu trago todo esse lado. Eu acho importante esse trabalho que eu estou fazendo, porque eu mostro os 2 lados, né? Eu falo, olha, o recrutador faz isso, olha só, pensa, te coloca, empatiza também. Então, eu preparo muito o candidato para esse olhar, falando muito da inteligência artificial, é inevitável, preparando, mas para que ele traga um perfil autêntico, para que ele esteja preparado, inclusive, para fazer uma entrevista de seleção por competência bem. Né? O que você sabe, você sabe. E você, além de tudo, mostra que é real, né? Mostra. Porque tem muita gente que quer fazer uma transição de carreira, que deseja fazer uma transição de carreira, que já não se enxerga mais naquela posição, que não tá feliz, principalmente, só que preciso continuar trabalhando porque eu tenho boleto para pagar. Isso. E aí fica um trabalho sem paixão, né? O negócio vira obrigação. Então você, até por experiência própria, né? Mas uma das suas funções é mostrar para a pessoa que é possível, né? Não é porque você trabalha 20 anos na mesma cadeira que você não pode transicionar. Então, tem eu falei da metodologia, mas ela tem... Primeiro, você tem que confiar no processo, entender como ele funciona, tirar as dúvidas e criar o primeiro vínculo, né? Depois a gente vai trabalhar esse impulso, vai trabalhar o autoconhecimento, vai te mostrar se realmente você está no que te brilha os olhos, né? Depois vou desafiar esse cliente o tempo todo para que ele tenha algumas perguntas e ele faça algumas análises que até então ele nunca tinha recebido essa questão. Sim. E aí, depois vem o alcance. Então, tem muitas pessoas, boa parte das pessoas que eu atendo tinham essa dúvida. Eu não sei se eu estou no caminho certo, eu estou cansado, eu não quero mais, sabe? E nós juntos começamos a perceber oportunidades, novos caminhos e finalizamos com um plano para isso. E o inverso também é verdadeiro, assim. Tem muitas pessoas que já fazem o que querem, o que gostam, só que tem dificuldade de comunicação, não sabe lidar com um ambiente mais competitivo, né? E isso vai apagando o brilho, vai apagando a luz. E aí ela quer um novo emprego. E aí eu falo assim, ok, tudo bem, tá tudo certo, você não tá feliz. Mas qual a chance de acontecer o mesmo movimento em uma outra empresa? Exatamente. Sim. E a pessoa fala, como assim? Tem que ter cuidado, né? Porque pode ser que a pessoa tenha entrado num lugar de vítima, sem perceber, sem juízo de valor. E aí eu vou mostrando. Então, tem de tudo um pouco. Acho que o trabalho que eu tenho feito de transição, de recolocação, de mentoria de carreira, ele é para quem de fato quer se conhecer e dar uma sacudida. Às vezes você vai continuar na mesma empresa, tá tudo bem, eu só quero me reposicionar. Eu quero poder escrever no processo seletivo interno e ter confiança.
né? Eu quero sair do eixo técnico para liderança. Enfim, então é para isso também. Interessante. E você falou que trabalhou muito com o alcance, o letramento ali de lideranças, né? Uhum. Hoje, eu acho que um dos maiores desafios ali que a gente tem como líder é conseguir gerir tanta coisa junta, É desafiador. né? É muito desafiador. Como é que hoje você orienta um líder que quer fazer uma transição de carreira, seja ela de empresa ou de posição mesmo? E o que é fundamental hoje um líder ter como um skill quando ele está recrutando para a sua equipe? Primeiro, eu penso que tem uma competência bem importante que é a liderança ambidestra, que é aquele líder que ele olha para o operacional, que ele conhece o que está acontecendo, ele não necessariamente tem que fazer ou tem que colocar ali, né, a mão dele, efetivamente, o trabalho dele ali, mas ele tem que minimamente entender o que está acontecendo. Se ele não souber, ele precisa saber quem ele vai acionar, que sabe resolver. Então, ele tem que ter esse olhar do operacional e também do estratégico. Um líder que só olha a estratégia ou que só olha o operacional, ele corre o risco de só olhar a estratégia e esquecer das pessoas, do fator humano. Sim. E o que só olha o operacional e faz o microgerenciamento também não tem. Então, precisa calibrar e equalizar. E uma outra coisa está muito relacionada às pessoas, a ser uma liderança transformadora, inspiradora, genuinamente. Então, eu pergunto para ele, assim, quando ele chega comigo, com muitas questões, se eu perguntar para o teu time quem é você, que vem? Ah, não sei. Aí, às vezes, falam coisas que a gente percebe que é só da boca para fora. Eu falo, legal. E qual o teu legado? O que você está construindo? Legado? Como assim? Então, é um outro olhar para quem quer, de fato, como você quer ser lembrado enquanto líder. É complicado isso, né? Porque eu converso, né, obviamente, com bastante gente que senta aqui do mundo corporativo, e quando você fala legado, eu já escutei de várias pessoas. Entregar o número da empresa. Bater a meta do mês. Só que transcende, né? E aí é muito da pessoa fazer a autogestão entre preciso cobrar, preciso entregar meu número, preciso ser uma pessoa focada em resultado, mas é além disso. É além disso. É o que eu impacto na vida da pessoa. Você... E aí, às vezes, é onde o profissional se perde, né? Como você quer ser lembrado, por exemplo? Eu tenho exemplos, assim, mais exemplos negativos de um líder que deixou a desejar, que fez algo que foi indelicado, do que positivo. Mas eu tenho 2 ou 3 exemplos positivos. Antes de nós começarmos aqui, eu estava conversando com a Daiane sobre uma liderança que eu tive muito inspiradora e que eu vou levar para a vida. Eu levo já. E sabe, eu quero essa pessoa foi muito importante e emblemática. E uma das fases mais delicadas que eu estava confusa se eu fazia a transição ou não, se eu continuava ou não, e ela estava ali, né? Então, como você gostaria de ser lembrado? O que você constrói com as pessoas? Tá, não sei, tô vendo, tá bom. Então, você lidera quantas pessoas? Tem dos 5 pessoas a 60. Você sabe a data de aniversário dessas pessoas? Quantos filhos ela tem? Quanto tempo elas estão na empresa? Aniversário de tempo de casa, como é isso para ti? E aí a pessoa começa a falar, caramba. E tudo isso que eu tô falando é super simples. Eu tô falando para você, sim. enquanto liderança, saber o aniversário da pessoa, o tempo de casa que ela tem, qual a estrutura familiar dela. Você consegue perceber quando alguém chega que não está bem? São esses detalhes, é isso que vai fazer a diferença. Você nunca ouviu falar que tem muitas pessoas que fazem muitas coisas que às vezes nem são atribuições dela em virtude do líder? É verdade. E outra, o inverso é verdadeiro. A maioria das pessoas se demite da liderança, não é da empresa. E aí, como é que é isso para ti? É esse líder que você quer ser? E aí a pessoa começa a falar, então tem esse trabalho mesmo de fazer um push. Parece que é simples. Não é? Parece que é simples, falando, né? Mas no dia a dia, as pessoas se perdem de fato, né? Se perdem, porque tem uma série de metas, de questões. Só que esquecem que quando elas se aproximam das pessoas, elas fazem com que os resultados venham. E outra, de forma sustentável, né? Então, o resultado vem através das pessoas. A liderança ela tem muito a ver com o processo e pessoas. E o líder que olha só para o processo, ele tende a ficar refém. Se as pessoas estiverem bem, o resultado vai ficar melhor. Se elas não estiverem bem, vai ficar... Essa oscilação, né? E quando as pessoas estão no centro das decisões daquela liderança,
o processo fica muito mais linear. Mais Não sou eu fácil que de estou gerir. dizendo isso. Exato. Isso é mais fácil de ser gerido e os resultados da companhia tendem a se deslanchar com uma certa Sem facilidade. Agora, do tempo que você tem de carreira dentro do RH, né? Como é que você enxerga o mercado, principalmente agora com home office, quero trabalhar aqui ou ali? Como é que é isso geograficamente? Quais são os desafios para uma pessoa que está procurando emprego ou para uma empresa que está buscando um profissional? As modalidades de trabalho, elas sofreram muita mudança, né, nos últimos anos. Eu tenho uma teoria que esse retorno para o presencial está diretamente relacionado à economia não estar aquecida, então aí vem o comando e controle, né? Até então, se tudo está rodando bem, está dando certo, no home office deixa ficar, mas aí mudou. A economia deu uma segurada. Caiu. Volta todo mundo para o presencial. Eu quero perceber o que as pessoas estão fazendo. Será que elas não estavam em casa trabalhando para mim, para um outro projeto? Ou elas Exatamente estavam isso. metade do expediente fora, ligavam o computador, estavam, mas não estavam? Ou a gente estava numa reunião, ela estava logada, mas não... Sabe assim? Enquanto o resultado veio, tinha uma visão. Então, eu penso que isso foi um dos principais motivos para voltar para essa grande... Em contrapartida, tem áreas que elas trabalham muito melhor no home office. Tecnologia é uma delas, né? Diretamente Sim. relacionada. Recrutamento é uma delas. Veja, hoje, se eu tiver uma operação de recrutamento presencial, minimamente eu tenho que ter 2 ou 3 salas à disposição desse recrutador, porque eu vou fazer uma oferta, não pode ser no salão. Eu estou entrevistando, se tiver 5 pessoas falando, eu não consigo entrevistar direito. Isso atrapalha a minha experiência do candidato. É verdade. Ruídos, tudo. Se eu estou na minha casa, com uma infraestrutura mínima, eu consigo fazer uma sequência de entrevistas. Outra coisa, depois da entrevista, você faz um parecer, um resumo mínimo. Eu preciso estar calma. Então, tem áreas que o trabalho remoto ele é muito positivo. E tem profissionais que não abrem mão disso. E aí, quando você fala, eu não abro mão, você tem que saber que tem empresas Você que... tá segregado? Sim. né? Então, tem aí uma grande ponderação, os benefícios e as dificuldades de você, enquanto profissional, que não é de uma dessas áreas, por exemplo, querer trabalhar de casa, vai ser mais difícil. O híbrido é uma saída, mas tem que ter cuidado com o que as pessoas estão chamando de híbrido também, porque um dia em casa não é híbrido, né? E aí tem muitas coisas, as empresas precisam de fato entender, tem muito a ver com a cultura, tem empresas mais disruptivas, outras não, mas o comando e controle está aí. Né? Então, se você é um candidato que tá firme, dizendo que é só no home office, você vai ter um número menor, né, reduzido de oportunidades. Mas elas também existem. Mas a busca hoje em dia, né, pelas pessoas, os currículos que chegam em você, a seletividade pro home office ainda é muito alta? Não. Hoje... As pessoas já entenderam que Hoje elas já não vai rolar entenderam. mais. Hoje eu percebo que tem mais uma questão relacionada à flexibilidade de horário, né? Não necessariamente o híbrido, mas às vezes da sexta-feira trabalha menos, ou às vezes você pode chegar um pouco mais tarde, você pode fazer o seu horário. A flexibilidade, ela traz aí uma maior procura, uma maior busca dos candidatos. Não necessariamente mais o home office, porque de fato... E aí quando você olha nas plataformas, você percebe, né? Essa prática presencial está ali quase em todos os negócios. É mais uma flexibilidade mesmo. As pessoas perguntam muito mais sobre a cultura. Eu vejo pessoas perguntando sobre turnover, o motivo das saídas. Né? Nas entrevistas técnicas com as áreas, às vezes eu participo. Há muitas perguntas sobre o que você mudaria na empresa. Né? Então, é um outro olhar. Antes, ninguém perguntava para quem está selecionando o que ele ia mudar na empresa. Né? Hoje os candidatos também Hoje entenderam. Eles estão também mais preparados, sabe? É bacana porque hoje não é mais só dinheiro que conta. Não é mais só dinheiro que conta. Efetivamente, não é. Não é. Tem um negócio de... Eu acho muito engraçado que quando eu estou atendendo algumas empresas, eu falo, olha lá o convênio com a academia, olha o bem-estar, isso é muito importante. Sério, Isa? Sério? Isso retém pessoas. Né? Então, qualidade de vida e bem-estar tem especialmente depois da pandemia, um valor muito alto. Essa era a minha pergunta. Você percebe que todos esses valores foram bem mais solicitados pós-pandemia? As pessoas entenderam? Sem dúvida. Sem dúvida. É diretamente proporcional, sim.
As Legal. pessoas têm um outro olhar, né? O Brasil, eu acho que é o segundo ou terceiro país no ranking de burnout. Então, as pessoas questionam um pouco mais. E hoje os candidatos estão mais preocupados com aderência. Talvez, embora se candidatem em várias vagas, eles ainda hoje querem entender quem é a empresa, por que que ela é, aonde que ela está, principalmente a geração mais nova. Sem dúvida. E aí eu brinco muito com eles quando eu estou atendendo e preparando. Você só tem que ter um cuidado para você não querer se tornar o entrevistador em vez de entrevistado, né? Sim. Tem um momento para você fazer isso. O que é Verdade. importante para ti? Isso. Então, no momento oportuno, você traz essas questões. Mas tem sim. Tem muito sobre... se não for home office, eu não quero. Ou se não tiver flexibilidade, eu também não quero. Se não tiver convênio com isso, com aquilo, eu não quero também. Especialmente as pessoas mais jovens. Tem isso sim. Da mesma forma que as empresas também parece que começam a abraçar o etarismo, né? Eu vejo isso com muita alegria, porque durante muito tempo era muito difícil no trabalho de convencimento com os gestores, sabe? Era cansativo, difícil. Hoje em dia eles falam, não pode vir, eu quero conhecer candidatos. A gente falou isso em alguns episódios, né? Porque a gente vê tanta bandeira sendo levantada, que são bandeiras de muita importância. Sim. Mulher, diversidade. Mas a gente via situações no nosso dia a dia corporativo, eu vi situações que, enquanto se enaltecia uma contratação levantando a bandeira da diversidade, se demitia uma pessoa mais idosa contratando uma pessoa mais nova. Não faz sentido. Totalmente excludente, né? Exatamente, não faz sentido. Então, a gente até fez um episódio aqui que a gente quis enaltecer isso e a gente falou diretamente sobre etarismo, porque as empresas estavam numa... A gente já tá ouvindo mais sobre etarismo, né? Eu acho que ainda pouco, mas tá começando mas o a se falar. Começou, sim. Porque a gente estava ouvindo muito empresas que levantam bandeira de diversidade, empresas inclusivas de quem? Inclusivas de que? No marketing, né? Exatamente. Mas contrata um específico aqui e demite um outro ali. Não faz sentido, não faz o menor sentido. Diversity wash, né? Assim, também a gente acaba vendo de tudo, né? Especialmente quando as empresas... Vou te dar um exemplo. Para vocês. Empresas de capital aberto, elas precisam agora apresentar indicadores de diversidade em posições de liderança, especificamente. As empresas também precisam falar agora sobre igualdade salarial, né? Então, começa-se a questionar mais essas empresas sobre esses movimentos, né? Não se fala mais sobre o atingimento de cota legal, é muito além. O que fazer com isso? Como equalizar, como equilibrar todas essas diferenças, né? Então, elas começam, de fato, a repensar, porque... E o movimento tem acontecido, porque, de fato, é muito importante você não ficar refém do novo, né? Usar toda a sabedoria, toda a robustez de quem já está há muito tempo no mercado e colocar a pessoa certa no lugar certo. Existia uma ideia de que as pessoas 50 mais, 60 mais tinham dificuldade com tecnologia. Onde está escrito isso? Exatamente. Né? Então, eu acho que as empresas começaram a se dar conta disso. Inclusive que as pessoas... E a provocação das gerações é importante, né? É importante. Você colocar pessoas de 40 mais, 50 mais junto com a galerinha mais jovem é importante. Para esse 40 mais estar inserido na tecnologia, no que é atual, e principalmente para o jovem ter acesso a experiência que toda essa pessoa tem, né? É muito valioso. Eu percebo um movimento acontecendo, acho que isso é bem importante. Está longe de ser o ideal, mas já acontece. Porque tem muita sabedoria, tem muita coisa boa. E as pessoas que têm mais idade, né? 50 anos, 60, 40, de 45 para frente, né? A gente já começa a ver os primeiros obstáculos. A taxa de retenção delas é maior. O envolvimento é maior, o cuidado com detalhes, sabe aquilo que para quem é mais jovem já virou paisagem, para quem é mais maduro não. Conversas mais desafiadoras, papos mais que estão diretamente relacionados com o que tem valor para aquela companhia, para a cultura, é falado abertamente. Existe uma outra postura, né? É verdade.
Então, tem muitos ganhos, assim, eu acho que eu já vejo esse movimento acontecendo no recrutamento, sim. E hoje os recrutadores também são a ponte de tudo isso, né? São uma ponte. Tem que estar Provocam preparado. isso nas organizações, são eles que conseguem ali provocar um gestor, provocar a própria estrutura organizacional para que isso seja. O recrutador, ele tem um papel hoje de talent advisor, né? Que é um consultor, uma pessoa que tem um papel de influência junto a esse gestor na tomada de decisão, que pondera, que traz outras questões, outras variáveis que às vezes o gestor está ali querendo fechar a vaga, sabe? Ele não quer. Tô precisando. E aí vem o recrutador, ele tem esse papel, né? Eu percebo que ainda são poucos profissionais no recrutamento com esse olhar mais consultivo, mas também está acontecendo muito. Em contrapartida, na operação de recrutamento, existe uma alta demanda em todas as empresas. Por exemplo, um recrutador ele não faz 2 vagas simultâneas, ele faz 10, 15, 20 vagas simultâneas. Nossa Senhora. É muita coisa. É humanamente impossível. Então, também tem um trabalho, tem um projeto que eu estou desenhando que ele chama Recrutamente, que ele vai trabalhar o legal. outro lado do recrutador. Vai trabalhar esse papel consultivo, mas, sobretudo, como é trabalhar sob pressão, volume, qualidade. Exato. Você negocia. Se você tiver que abrir mão de alguma coisa, é do prazo ou da qualidade? O que você se negocia? Eu negocio o prazo. O que você falou é verdade. O que você falou é verdade. Às vezes o dono da vaga tá tão desesperado. Contrata, RH, contrata. Ah, mas tem que fazer isso, isso, isso. Não sei. Contrata. E aí o RH acaba entrando no operacional, né? Ah, ele mandou contratar. Contrato. Eu vou abrir mão, eu vou abrir mão de um recrutamento de fato para eu cumprir aqui porque o cara tá com urgência. Só que entre Já começa errado, né? A maioria dessas pessoas não permanece, não fica na Sim, empresa. exatamente. Fora uma série de variáveis. E aí entre loop, aí fecha a vaga, aí volta a mesma vaga, e os recrutadores falam, já sei, daquele gestor, né? Porque aí o que acontece com as organizações, seja ela pequena, média, grande, sua produtividade vai pro beleléu. Vai. Porque cada vez que você troca alguém, por mais processo que essa organização tenha, você vai ter uma perda. E essa perda exige que um profissional chegue, que ele entenda, que ele tenha uma curva de aprendizagem, ou seja, no mínimo 6 meses para saber são onde é que é a os porta do gastos banheiro, invisíveis, né? São os gastos, os custos invisíveis. Então, o recrutador precisa ter essa conversa de vício com esse gestor. Vem cá, senta aqui, vamos conversar 2 minutos, respira. Vamos lá, o que você precisa? Que tal seria se você me permitir fazer um processo de ponta a ponta, como eu entendo, deixar de especialista trabalhar? Eu entendo, eu sei que você tem pressa e tal, mas olha só, se nós tivéssemos feito corretamente desde o início, você não estava nessa situação. Exatamente. Existe um cuidado também, que uma cilada do recrutador que eu brinco, que é querer fazer mais rápido. Ele quer atender, né? E aí, muitas vezes, ele se perde nisso. É verdade. E aí, quando o gestor toma conhecimento, ele fala, tá bom, então faz. Geralmente, ele depois volta e fala, caramba, vocês tinham razão. Olha quanto tempo eu perdi, né? O recrutador, ele tá ali para apoiar o gestor, ele não tá ali para ser, né? O gestor precisa aceitar esse apoio, ouvir do especialista, de fato, as orientações e seguir o processo, respeitar, conhecer e obedecer o processo que dá certo. Existe toda uma metodologia para isso. Só que, às vezes, leva um pouco mais de tempo. E aí, é isso que aí entra nessa questão. E também flexibilidade, né? Os gestores também têm que ser flexíveis dependendo da demanda que ele tem, né? Quero ter da região, do local, do cargo, né? Para que você crie oportunidades e você possa rampar pessoas, minimamente você precisa entender. Tem situações e situações, tem urgências, e o recrutador também vai entender isso, vai priorizar, repriorizar, mudar aqui, tá tudo certo. Mas ele precisa entender que é um processo. Porque senão ele vai virar refém desse processo, vai ficar o tempo todo, e aí o resultado não tem como chegar. Exatamente. Com um fator, com um fator que você está lidando com gente, né? Então é uma pessoa que entra, que se frustra, né? Que não foi bem claro, foi contratado por uma urgência. E, nossa, eu já vi. E ainda com a força do LinkedIn, eu já vi, olha, algumas vezes pessoas próximas fazer aqueles relatos absurdos de contratação errada, pessoas próximas. Sim. De fazer aqueles relatos absurdos no LinkedIn, marcando empresa, marcando o ex-gestor, marcando o RH, que o processo foi ruim, e a pessoa se frustrou e estava saindo da empresa. Porque parte disso, né? Parte de uma urgência, parte de uma falta de entendimento da importância, né?
da pessoa do RH, que não é um processo, de fato, como você falou, é um consultor ali e é um especialista para contratação. E aí, pela urgência, contrata errado e gera frustração. Aí vira o turnover, aí vira o KPI E aí ruim. nós já E com a força do identificamos. LinkedIn hoje, dá um arroba lá. E nós já Acaba. identificamos facilmente qual a área, qual o gestor, qual o motivo dessa saída. E não adianta você fazer entrevista de desligamento, você faz uma série de questões e vem sempre o mesmo ponto. Né? Então, Exato. tem um processo que precisa ser cuidado, com um olhar mais cuidadoso, né, da empresa, do gestor, para que, de fato, as pessoas queiram, elas cheguem e elas queiram, tenham aquela sensação de pertencimento. Exatamente. Que é hoje, Exatamente. acho que é a cereja do bolo, né? Sem Todo mundo sentir precisa se sentir pertencente, né? Isso é o que faz a diferença e faz você continuar numa empresa, né, numa liderança e por aí vai. Exatamente. É o que a Isa comentou agora há pouco. É o que faz que eu gosto tanto de trabalhar aqui que eu não quero decepcionar o meu gestor. Exato. Sou tão É uma apaixonada de estar cadeia. aqui que eu acabo fazendo mais, Porém, mas que não me dói, né? Que depois eu faço com prazer. exato. Que é, de fato, essa sensação de pertencimento e de não decepcionar a liderança e tudo mais. Exatamente. Isso aí é o grande desejo de todo recrutador, né? Que ele consiga conhecer e reconhecer as pessoas, que no dia a dia ele Exato. encontre e a pessoa esteja feliz, né? E se desenvolvendo. Então, toda vez que eu vejo uma pessoa que eu contratei que foi promovida, que está crescendo. Que Ah, então, você se sente, né? você Fiz parte. Não tem nada, gente, nada melhor, em nenhuma posição que eu atuei do que você enviar uma oferta para um candidato e falar: olá, você foi selecionado, seja muito legal, bem-vindo. Não tem nada que pague. É maravilhoso, é muito valioso, né? Mas mais valioso que isso é ver a pessoa crescer, prosperar. Desde aquela pessoa lá da formação que eu falei inicial, tem líderes que foram jovens aprendizes. E é fruto do Isso seu é trabalho maravilhoso, também, né? Então, é uma cadeia, né? A área de recursos humanos, ela assume cada vez mais um papel muito estratégico e essa liderança precisa acompanhar isso também. Então, ter uma liderança com foco em recrutamento, cultura de recrutamento, liderança inclusiva, ter um time preparado para isso, um arcabouço de iniciativas sustentáveis faz toda a diferença. E aí o candidato quer ficar, quer trabalhar, se sente orgulhoso, fala bem da empresa. Diferente de quem não está feliz e sai por algum problema, que vai falar. Ele fala para uma pessoa que está bem. Quando ele não está legal, ele fala para 6, né? Exato. Aí, Essa máxima ainda funciona, né? funciona. Essa máxima ainda funciona. Bastante. É verdade. Eu já ia falar, o diretor já levantou Exatamente. nosso tempo, tá ali no limite. O tempo ruge, estamos ruge. nos últimos minutos, mas é uma praxe aqui, a gente quer que você olhe para essa câmera e faça duas coisas. Primeiro, como que as pessoas se conectam com você nas redes sociais, onde que você é encontrada, tenho certeza que você vai gostar e vai querer se conectar com a nossa audiência. E para essa pessoa que está hoje indecisa, se transiciona, se não transiciona, se está feliz, se não está feliz, eu acredito que uma das tuas bandeiras também é garantir que a pessoa tem que ser feliz trabalhando, que a pessoa precisa trocar, a pessoa troca lá todo o tempo dela dentro de uma empresa, mas ela precisa no final do dia estar feliz e satisfeita. Então, deixa um recado aqui para nossa audiência. Essa pessoa que não está feliz, está transicionando, aonde você ajuda ela, o que você pode levar de solução para ela? Vou começar por aí, então. Então, se você não está feliz, quer se recolocar, fazer uma transição de carreira, existe um método que é chamado Vida Anti-Fracasso, que eu desenvolvi com muito estudo. Eu consigo te ajudar, te apoiar, trazer para você um banho de autoconhecimento primeiro. Então, se você quer trabalhar o autoconhecimento, se encontrar e ser feliz, sendo um profissional na CLT ou empreendedor, pessoa jurídica, eu posso te ajudar. Conta comigo. Minhas redes sociais são Isa Reis Carreira, Isa com Z. Então, se você for no meu Instagram, Isa Reis Carreiras, se você for no meu LinkedIn também, nos próximos dias eu vou estar lançando no meu canal no YouTube, que é o Canaliza, com 2 L's e Z. E conta comigo, eu estou à tua disposição. Acho que vai ser um encontro bem especial. Muito dedicado a você, à tua construção de propósito e legado. Que legal. Sensacional, a gente acabou contando mais uma novidade. Você tem um canal novo chegando aí. Tá chegando um livro. Isso, e um livro. Tá chegando o livro e o programa para pessoas nordestinas e nortistas como Que eu. legal. Conexão Carreiras, está chegando também um programa bem especial.
Que sensacional. Vem de novo contar o livro, contar o canal. Vai ser uma nova experiência que você vai compartilhar. O livro vai ser lançado no dia 28 de novembro, aqui no Shopping Vila Lobos. Ai, que legal. Então, tá no forno, junto com um grupo de mulheres do Brasil. Sou coautora com outras 25 mulheres que passaram por esse mesmo processo, ou processos muito semelhantes. Então, convido você a comprar o livro. Estará em todas as principais livrarias, Amazon e tudo mais. Perfeito. Que legal. Obrigada. Nós vamos estar lá. A gente está Estaremos gostando lá. bastante dos nossos convidados aqui com essa troca de experiência com livros. Nós vamos estar lá. A gente posta aí para vocês. Bacana. Isa, Obrigada. super obrigada pela disposição, pelo horário na agenda, por compartilhar esse seu conhecimento. E as pessoas têm certeza que vão se conectar com você. Bacana. Obrigada. Eu que Obrigada, Isa. E agradeço. parabéns pela trajetória. Uma linda história de coragem, mulher forte, firme, que tá fazendo história, tá isso. deixando legado. Parabéns, O parabéns objetivo mesmo. é esse. É sobre isso. Obrigada. Sobre isso. E obrigada a você, obrigada mais uma vez pela audiência, obrigado por mais uma quinta-feira estar aqui com a gente. Tá assistindo pelo YouTube? Corre lá no Instagram, segue a gente lá também, Experiências Contam _podcast. Tá vendo um corte pelo Instagram? Corre lá, segue a gente pelo YouTube, tá no trânsito, assiste a gente pelo Spotify. Estamos também no LinkedIn, a gente, na verdade, a nossa maior interação é pelo LinkedIn. E também obrigada pelas interações, pelos todos os recados, pelos feedbacks que a gente tem recebido. Continue contatando a gente, que tem sido um prazer a gente se conectar com você. Né, Dai? Afinal, experiências contam. Então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.